E aí, pessoal, como é que vocês estão? 9h30 já. Não vou demorar, que semana passada o Davi já gastou todo o tempo do mês. Respeite. Tava torcendo para ele chegar em 2 horas, mas não deu. Quase deu 2 horas. Só a Carol. O da Carol nunca passou de 1h20, mas sempre parecia que passou, né? O meu também. Esses dias a gente estava tendo reunião de irmãos, eu falei, o meu não pode passar de meia hora, senão os irmãos começam a dormir, depois quando termina a mensagem acorda e pede café da manhã. Mas enfim, gente. A gente teve 2 mensagens com o Davi, especiais, e faltou uma terceira mensagem dele. Ele não estaria aqui hoje, mas motivos não tão bons, na verdade, por motivos não bons mesmo, né? Motivos terríveis, ele pôde estar aqui hoje. Que é um negócio muito esquisito, né? Que é bom ele estar aqui, sim, mas os motivos não são os melhores. Oh, Jesus. Mas enfim, aí ele interrompeu a série especial dele, não sei se a gente vai retomar na semana que vem ou não, mas vamos retomar aqui nossa série de Mateus. A gente viu os 12 primeiros capítulos, e no último CAIS do ano passado, a gente fez uma revisão desses 12 capítulos. E agora, ligaram o ar até, chique. E agora a gente começa uma nova fase do Evangelho de Mateus, que é a partir do capítulo 13. Até o capítulo 12 mostra a relação de Jesus com os judeus. Então, como Jesus se relacionou com os judeus? Jesus curou, Jesus foi até os lugares, Jesus fez um discurso, que é o seu decreto ali de Mateus 5, 6 e 7. Jesus confrontou os fariseus, Jesus chamou os seus 12 discípulos, e agora sim ele começa uma nova fase, mais direcionada para a igreja. Mateus capítulo 13 tem 7 parábolas. Hoje a gente vai se deter apenas a primeira parábola, que é a maior, né? Também a mais conhecida, com certeza é a parábola mais conhecida de todas, que é a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela é muito conhecida porque ela é muito fácil de simplificar. Então todo mundo acaba vendo essa parábola quando é criança. Inevitavelmente você já viu essa parábola. Sabe que existe um semeador, que ele tem sementes, ele jogava em solos diferentes, e no final dava tudo certo. Germinava e dava fruto. Mas essa parábola, quando é contada para nós quando criança, ela tem um significado, mas quando nós entramos no verdadeiro significado dela, ela traz muita profundidade para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Nenhuma parábola e talvez nenhuma palavra do Senhor revela tanto o nosso coração, o nosso interior, quanto essa parábola aqui. Ela escancara os problemas do ser humano. Ela é uma aula completa de psicologia. Ela resume todo o problema do homem aqui. Então, vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 1, eu vou ler na NVI, porque a NVT estava com uma tradução que eu não gostei muito. Então vamos de NVI hoje. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Esse sair de casa, se assentar à beira-mar é muito simbólico, porque até então ele vinha tratando com os judeus. E é meio que se ele tivesse rompido com os judeus. Ele saiu da casa de Israel, ele foi para a beira-mar. Ou seja, ele foi para um povo que não era dele. Ali, no versículo 2 diz, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. O que o barco representa? O barco é aquele item que está dentro do mar, mas ele não pertence ao mar. O que a igreja é hoje? A igreja, ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo.
Da mesma forma, o reino dos céus, ele está hoje no mundo, por meio da igreja, mas ele não pertence ao mundo. É o lugar seguro que você pode ficar diante desse mundo representado pelo mar. Aqui, esse início é muito simbólico porque mostra que essas palavras, elas não são mais para os judeus, para o povo de Israel. Agora ele está falando com a igreja, está revelando o seu reino. O seu reino é revelado por meio da igreja. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E essa parábola é dividida em 3 partes, ela revela 3 situações diferentes. A primeira é o semeador. O semeador, ele só tem esse trecho. O semeador saiu a semear. Quando nós vamos ver o que é o semeador. O semeador é aquele que semeia. Você tem mais alguma informação sobre o semeador? Além de ser aquele que semeia? Você sabe o nome do semeador? Quantos filhos ele tem? O que ele faz nas horas vagas? Não. Só sabe que ele é semeador. A principal e única característica dele é ser semeador. Deus nos chama para termos apenas uma função na terra: sermos semeadores. Qualquer coisa que foge daquilo que Deus nos chamou, foge também do propósito dele para nós. Quando nós pensamos em engrandecer o nosso nome, fortalecer aquilo que nós somos, hoje se fala muito em você se reafirmar aquilo que você verdadeiramente é. E aí, independente do que você é, o mundo hoje aceita qualquer coisa. Portanto, que você se reafirme, você se mostre para mostrar realmente todas as características que você é. Tudo aquilo que você pode oferecer. Toda a sua pluralidade. Mas aqui não. Aqui não existe algo plural. Aqui é só o semeador. Mostrando que Deus deseja algo de nós. E é só uma coisa que Ele deseja. Deus não deseja que você seja várias coisas. Ele só deseja que você seja um semeador. E Ele saiu a semear. Mostrando também que não adianta nós vimos aqui toda semana, diante da nossa vida com o Senhor, buscarmos tantas coisas, nos alimentamos todos os dias, mas nós não saímos para semear essa semente que nós temos para as outras pessoas. Então, se nós somos reconhecidos como semeadores, é porque nós semeamos. Ninguém é reconhecido como semeador se só junta as sementes para si próprio. Jesus é um semeador. Na verdade, Ele é o semeador. Ele não veio na terra e ficou ali com o seu povo, tentando ser um bom rei, tentando resgatar o seu povo da tirania de Roma. Não, Ele não fez isso. Ele saiu. Ele foi até as pessoas mais humilhadas, mais pobres. Ele viveu um viver humano mais pobre. Ele curou aqueles que mais precisavam. Obrigado. Hoje foi muito suco de laranja. E Ele morreu. Ao mesmo tempo que Jesus, Ele é o semeador, Ele também é a semente. Nós vamos falar mais para frente. Ele foi esse semeador. E nós que somos a imagem de Cristo, nós também temos que ser esse semeador. No nosso dia a dia, quando nós saímos, independente do que você for fazer, às vezes até em home office, você tem a oportunidade de semear a vida de Cristo para as pessoas. Todos os dias, nós temos que ter
essa missão em nosso dia a dia. Para que nós um dia sejamos como esse semeador. E ele saiu por um caminho. Eu já falei um pouco sobre essa parábola em uma mensagem, e essa mensagem dá a entender que esse semeador é muito burro, porque ele saiu jogando sementes, e ele perdeu muita semente, porque ele jogou por vários caminhos aqui que nós vamos ler agora, muito errados. Gente, que semeador é esse que joga uma semente que não vai germinar? Compreende? Isso aqui se refere principalmente ao fato de que o semeador não sabia o que havia no solo, mas ele confiava no poder da semente. A semente é a palavra de Deus. O semeador, ele não está preocupado com o solo. Esse semeador aqui, né? O semeador profissional está, mas esse aqui não. Porque ele confia no poder da semente. A semente é Cristo. Ele foi aquele que entrou em um viver humano e morreu. Como uma semente, ela tem que morrer para dar fruto. Mais para frente ele fala aqui, no versículo aqui. Não, vou ter que falar depois disso daqui. Bom, a semente, ela produz fruto. E eu falei na última mensagem, que eu falei sobre essa parábola, que nós podemos cair no erro de tentar modificar a semente. Quando nós nos deparamos com solos, a tendência é nós questionarmos o poder da semente. E, por um lado, nós que falamos aqui, nós temos que sempre observar isso. Será que eu estou tentando mudar a semente para que ela atinja os corações? Será que eu estou fazendo algum artifício para que essa semente germine mais? E o resultado vai ser que não vai germinar. A semente, ela é genuína. A semente é a palavra de Deus. Para nós entrarmos nos tipos de solo, que é o que a função principal dessa parábola, nós temos que entender que o problema não está naquele que semeia, que é Cristo. O problema não está na semente, que é a palavra de Deus. O problema está no coração daquele que recebe. Mas, ao mesmo tempo, você também se torna um semeador. E aí você tem que observar. Será que eu estou sendo um bom semeador? Será que a semente que eu estou colocando para as pessoas é uma semente modificada pelo aquilo que eu penso, pelo aquilo que eu acho, pelas opiniões? Ou será que é a verdadeira palavra de Deus? E nós sempre analisamos isso, né? Quando nós vamos dar a mensagem, nós clamamos ao Senhor para que não haja nenhuma modificação daquilo que o Senhor colocou na sua palavra. Eu tenho cada vez, fico com a pulga atrás da orelha, que hoje tem muitos, principalmente no Instagram, deve ter no TikTok também hoje em dia, não sei se o TikTok já tem esses pastor gospel no TikTok. Gente, para mim é muito estranho alguém pregar a palavra do Senhor e 4, 5 minutos, 6, 7, não citar um versículo, não levar os irmãos a irem para um versículo da palavra. Eu vou dizer para vocês, eu posso falar a melhor palavra aqui. Não vai ser hoje que vai ser isso, mas eu posso falar. Mas nada do que eu falar vai entrar no coração de vocês, a não ser a palavra de Deus.
A palavra de Deus é a única semente capaz de dar fruto no coração de cada um de vocês. Pode animar, pode até fazer vocês chorarem. Ah, nossa, que palavra boa, nossa, eu estou motivado, né? Nossa, os vídeos lá de um brother lá que eu tenho visto bastante gente compartilhar, nossa, você fica animadão. Mas não tem a palavra de Deus. Não produz fruto. É uma semente enganosa. Então, por um lado, nós temos que sempre observar, Senhor, não me deixe colocar a semente para as pessoas, uma semente enganosa. Mas uma vez que essa semente ela é boa, é a palavra de Deus, ela encontra 4 tipos de solo. À beira do caminho, pedras, espinhos e boa terra. Vamos lá? Versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu pulei o versículo 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Então aqui nós vemos 4 tipos de solo. À beira do caminho, um terreno pedregoso, com espinhos e uma boa terra. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que fala ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Aqui é como se Jesus tivesse falado: para vocês que são os meus escolhidos, que vão estar sempre comigo, eu falo com vocês de maneira direta. Mas para a multidão, eu tenho que falar por parábolas. Ele respondeu: a quem será? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Jesus, em suas parábolas, ele sempre usava coisas do dia a dia dos judeus. Exemplos que eram corriqueiros ali. Exemplos muito claros, muito didáticos, para que a multidão compreendesse o reino dos céus. Mas mesmo assim, ele falava que existia algo. E é muito interessante porque nenhuma parábola praticamente tem a explicação da parábola, mas essa ela tem. Ela realmente introduz todas as outras parábolas. Porque ela mostra, eu estou falando aqui, é o próprio Jesus que estava falando. Mas o coração das pessoas tinham coisas dentro deles que não permitiam entender nem ouvir a palavra que estava sendo ministrada pelo Jesus. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Eles estavam ali junto com Jesus. Jesus falava da maneira mais clara possível. E eles não conseguiam entender. Olha, nós não podemos cair nesse erro. Vimos as reuniões, temos comunhão com as pessoas no nosso dia a dia, e passarem os anos, passarem os meses, ao nós olharmos para nós mesmos, vemos que nós não estamos entendendo nada. Que nada daquilo que está sendo falado para nós todas as semanas está entrando em nosso coração. Quando existe uma mudança nossa de comportamento. Não porque nós forçamos, mas porque a palavra de Deus não tem penetrado em nós.
Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem. E os ouvidos de vocês, porque ouvem. Porque eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Todas as semanas é uma oportunidade. Talvez muitas pessoas desejam ver e ouvir tudo aquilo que nós estamos recebendo. Palavras realmente que impactam o nosso viver. Essas duas mensagens que o Davi ministrou, elas mudam o nosso comportamento diante de todas as situações que nós temos vivido hoje. Ele colocou para nós coisas que nos ajudam no momento exato que nós estamos vivendo. Ele fez o paralelo do naufrágio com o momento que nós estamos agora. É ou não é um naufrágio? Nós temos essa oportunidade de ouvir essas palavras. E nós não podemos cair no erro de ter esse coração endurecido. Por isso essa parábola do semeador é tão importante. Aqui, a partir do versículo 18, Jesus começa a falar o significado dessa parábola. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Hoje eu estava à beira do caminho. Eu acordei cedo, o meu padrão de cedo, ó, claro, né? Sempre tenho um kamikaze de 5 horas, 6 horas da manhã, 7. Kamikaze. E aí tinha muita coisa para fazer. A gente foi fazer a visita num apartamento, aí depois eu tinha que trabalhar, aí tinha que finalizar a mensagem, aí tinha que ir para um casamento, e ainda tinha que dar a mensagem aqui à noite. E ainda tinha que preparar o ambiente para eu receber vocês lá depois da mensagem. São várias etapas que tinha que fazer. E aí a gente foi no apartamento, visitar o apartamento, e a gente decidiu ficar com o apartamento. Aí tinha que conseguir os documentos do apartamento. E aí, para conseguir os documentos, foi uma confusão, aí tinha que trabalhar. Em minutos antes de a gente sair para ir para visitar o apartamento, eu lembrei que eu tinha uma reunião do trabalho. Aí lá, com um fone, da reunião do trabalho, outro fone não, sem outro fone, olhando o apartamento e ouvindo o cara falar, né, o corretor. Aí fiz duas coisas ao mesmo tempo. O apartamento, pelo menos, eu conseguia ver, né? O que o corretor falou, não entendi nada. Nem o que o pessoal estava falando na reunião. E as coisas foram se amontoando. Aí tinha que almoçar, mas não tinha tempo para fazer o almoço. Só mostrando que um dia é normal, né, de qualquer pessoa. Tem muita coisa para fazer, e aí vai aparecendo coisas adicionais, você vai ficando sufocado. Parece que o dia vai... Parece que eu me senti como aquela terra que o caminhão fica passando assim, sabe? Quando está fazendo uma obra, e a terra vai ficando dura. É assim, porque é tanta coisa para fazer no dia de vocês deve ser mais ainda. Eu lembro, principalmente, a maior parte de vocês está estudando e trabalhando. Gente, isso aí é desumano. Sempre falo, isso aí não existe esse negócio, entendeu? Não existe. Trabalhar e estudar é uma coisa muito difícil de fazer. Eu até recomendo, tentem não ter um relacionamento junto. É mais uma coisa. É sério, gente. Às vezes eu sei que bate a carência, mas é mais uma coisa. E vai acumulando coisa, gente. Ainda tem que administrar a família que vocês ainda têm, com uma nova família que vocês querem formar, com o trabalho, com a faculdade. É muita coisa, é muito trânsito. E aí você chega aqui na sexta-feira como? Com aquela terra igual aquela terra que passou pelo caminhãozinho, cheio de coisa. Foram coisas negativas? Não foram. Aí eu fui para o casamento, comi igual um animal,
2 horas comendo. Cheguei aqui como cheião. Aí agora tem que arrumar todas as cadeiras e tal. Passei por muito caminho hoje. E aí, mas só eu falei tudo isso para dar um testemunho, né? Aí a gente precisava reunir vários documentos. E teve um documento que levava 3 dias para ficar pronto. Esse documento, 3 dias úteis. E o cara deu para a gente até segunda-feira para retornar com os documentos. Então, não daria tempo, né? E aí eu teria que ir até o cartório do Gama, hoje, para solicitar esse documento, porque ele ficasse pronto na segunda, e aí sim dando tempo de reunir todos os documentos. Se eu faço isso, aí seria uma terra no caminho mesmo, aí não teria volta. E aí eu lembrei dessa passagem, como eu estava meditando nela, eu lembrei, eu não posso fazer isso. Se o Senhor colocou esse apartamento para a gente alugar, o Senhor vai permitir que a gente consiga resolver ele. Não vai ser eu me desesperando aqui, tentando administrar todas essas coisas, que eu vou conseguir resolver. É só um pequeno testemunho, mas para que vocês entendam que no dia a dia de vocês, vai ter coisas que vocês não vão conseguir resolver. Cuidado, se acalmem diante do Senhor. Não deixem as coisas principais para depois, em troca de coisas que o Senhor mesmo pode resolver. O número de pessoas que está vindo no CAIS diminuiu muito. Por um lado, é porque a gente está passando ainda por um momento difícil. Por outro, eu sinto claramente a diferença entre o jeito que vocês eram antes da pandemia e agora. Vocês cresceram. Vocês hoje trabalham, a maior parte de vocês trabalha. Mesmo os meninos mais novos, né? Já estão de olho aí no mercado de trabalho, em cursos. Então, vocês estão crescendo. É normal um jovem crescer. Aí começa um relacionamento, vai casar, né, Júlia? Que bonito. Vai embora. O William ainda me paga. E as coisas, eu sinto que as coisas estão sufocando vocês. Não de propósito. São coisas legítimas, o trabalho, a faculdade, estágio. Só que são coisas do dia a dia que podem facilmente nos tirar do nosso objetivo principal, que é receber essa semente. Não deixem, por experiência própria, não deixem. Eu não tive essa oportunidade. Quando eu estava estudando e trabalhando, eu não tive essa oportunidade de ter um lugar para receber uma palavra. Muito pelo contrário, ainda era a minha responsabilidade levar essa palavra para outras pessoas. E era muito, muito trabalhoso. Mas hoje vocês têm essa oportunidade. Aproveitem essa oportunidade. O que vocês julgam que hoje é mais importante, pode ter certeza, não vai fazer diferença nenhuma na vida de vocês daqui 5 anos. Nenhuma. Nem o estudo, nem o trabalho de vocês. Talvez nem o relacionamento, dependendo de onde vocês tenham entrado. Nenhuma. Mas as palavras que vocês vão ouvir, o contato com o Senhor, o contato com a palavra, esse sim vai fazer muita diferença. Porque se vocês acham que o problema de vocês hoje é muito grande, e eu vou tratar depois disso mais a fundo nos próximos solos, se eu acho que o dia de vocês é muito corrido, imagina o dia do Davi, que tem 2 filhos, tem que matar um leão por dia, porque ele está criando a própria vida dele ali, fazendo curso, gerando vídeo, aí tem que cuidar da esposa, aí tem que cuidar da igreja, 3 cachorros, 6.000 papagaios. Aproveitem enquanto vocês respondem só pela vida de vocês. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu faço algo que eu não deveria fazer, que é pensar 5.000 vezes antes de ter um filho. É sério, porque biblicamente eu não deveria fazer isso. Mas eu ainda sou receoso em relação a ter mais uma responsabilidade. Vai chegar um dia que esse trânsito na vida de vocês vai ser tão grande, porque vocês vão estar respondendo por todas as coisas que vocês já respondem hoje, e no momento livre vocês vão ter que responder por outras vidas. Gente, isso aí não é fácil, não é brincadeira.
E aí, a palavra que vocês deixaram de ouvir hoje, a semente que deixou de ser plantada hoje, lá vai fazer diferença. Porque lá é o momento de colher o fruto. A semente já vai ter germinado o fruto. O momento de ser semeado é hoje. É agora. Lá na frente é só para colher os frutos. Pode acreditar, vai fazer muita diferença. Bom, o segundo tipo de solo são as pedras. Vamos lá. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo... Já ia passando... Não, vou deixar isso aqui para trás. Quando o que foi... É que é a parte do maligno, mas é fato, né? Que quando a gente se deixa envolver pelas coisas do nosso dia a dia, o maligno ele vem e nos enreda. Né? Porque você chega aqui cansado, com sono. E reuniões de final de semana, tem que fazer trabalho da faculdade, tem que adiantar o trabalho que eu deixei atrasar. Os trânsitos do dia a dia vão deixando você assim. Aí o maligno vem e rouba a semente que foi plantada no seu coração. Bom, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Aqui é uma pessoa superficial. E vai outro alerta. Talvez você esteja em todas as reuniões, leia a palavra, mas cuidado. Se existir algo dentro de você, um pecado oculto, um viver pecaminoso, um desejo maligno, dentro do seu interior, aquilo que foi semeado não vai criar raízes. Mostra que você pode ter uma vida de aparência e está tudo bem. Você receber a palavra com alegria, compartilhar, falar, nossa, essa pessoa realmente entendeu o que foi ministrado. Mas quando chega no seu dia a dia, os pecados sufocam essa palavra. Essa palavra não cria raízes, não cria experiências com o Senhor. As raízes são as experiências com Deus. E aí ele representa aqui quando vem o sol, nos versículos anteriores. Vem o sol e queima essa semente que começou a germinar. Mostrando que as provações, né, ele fala aqui, né, quando surge alguma tribulação ou perseguição, logo abandona. As perseguições e as tribulações, elas vêm em nosso dia a dia. Vêm ou não vêm? Vêm. Vocês passam por tribulações de um nível e níveis diferentes. Às vezes a tribulação para mim é muito grande. Mas outra pessoa vem e fala assim, nossa, ele está passando só por isso, eu estou passando por isso que é muito maior, uma tribulação muito maior. Então, a tribulação, ela vem, independente dos níveis, ela vem para cada um de nós. E o que determina se nós vamos passar por essa tribulação ou não, é se nós temos raízes. Às vezes a semente ainda não germinou, mas se tem raízes, esse fruto permanece. Então, a raiz é a experiência com o Senhor. Tudo aquilo que vocês passam no dia a dia, as aflições, as dificuldades, a quem vocês recorrem no dia a dia de vocês? Nós temos que recorrer ao nosso Senhor. Todas as situações que nós passamos de dificuldade, de provação, são oportunidades para que nós consigamos ter mais experiências com Deus. Essa tribulação eu não passei sozinho, eu passei com o Senhor. E aí cria uma raiz profunda naquilo. Aí tem outra tribulação, eu passo com o Senhor, cria outra raiz profunda. Quando a árvore começa a crescer, aí você vê a vida da pessoa e fala, nossa, ela passa por tanta coisa, mas é tão firmada em Cristo, tem tanta sabedoria. Por quê? Porque criou raízes no momento certo. Aí podem vir várias tribulações. O sol mais forte não é capaz de abalar. Por quê? Porque teve um fruto a partir de uma árvore com raiz profunda. E mais uma vez, aproveitando a idade de vocês, vocês estão no final. A maior parte de vocês está no final dessa jornada. É um período que vocês podem
aproveitar para aprofundar as suas experiências com Deus. Vai ter um momento que não vai dar para aprofundar. Vai ter um momento que vai fazer diferença se você aprofundou ou não. E o momento de aprofundar é hoje. Todavia, versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Esse talvez fecha, as coisas do dia a dia, o nosso íntimo, o nosso coração e nossas experiências com o Senhor. E por último, os espinhos. Compreendem? Os espinhos são as preocupações com o futuro. É como se Deus estivesse falando. Você tem que colocar raízes para alimentar seu passado. No dia a dia, o seu caminho. Você deve ter um bom caminho para germinar. E você deve não ter espinhos, porque no futuro vai fazer diferença. Os espinhos mostram que você está preocupado com as coisas do porvir. As ansiedades e as preocupações. Eu vou usar mais uma vez o exemplo que eu estava procurando um apartamento, E aí tinha um valor máximo que não dá para pagar mais. Não tem como, nem um centavo a mais. E coincidentemente, o valor que a gente pode pagar abaixo é muito difícil achar um apartamento bom. Se a gente ganhar R$1.000 a mais, pagar R$1.000 a mais por mês, já acha apartamento muito bom. Entende? Se eu ficasse preocupado, eu falasse assim, gente, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa, gente, vamos agilizar. Não é possível, R$1.000 a mais, eu consigo colocar um negócio muito bom para eu morar, senão eu vou ter que morar num lugar muito ruim. Que negócio esquisito. Se eu ficasse preocupado com isso, isso comeria todo o meu dia. E mais do que isso, isso é uma preocupação legítima, mas o mundo ele sempre vai instigar você precisa de mais. Se eu ganhar 2, quando você ganhar 3, você vai estar bem. É que você ganha 3, não, 5. 5 não, 10. 10 não, é 20. Não, 20 não, é 100 mil por mês. Não, 100 mil nada, tem um cara negocia bolsa lá, 1 milhão por mês. 1 milhão não, muito pouco, não dá nem para comprar um iate. É assim, vocês acham que não? Pensa assim, nossa, 1 milhão por mês? Gente, vocês acreditam que tem gente que ganha 1 milhão por minuto hoje em dia? Os mais ricos, os bilionários, 1 milhão por minuto. Você tem noção do que é isso? Tem a conta lá, Tem a conta, Desde, como é que é? Desde o ano zero, não sei, eu não lembro direito a quando, mas tipo assim, vou só citar um exemplo. Desde o ano zero, se a pessoa ganhasse R$5.000 todos os dias, é um negócio meio absurdo, assim. Não seria mais rico do que o homem mais rico do mundo hoje. Vocês entendem o negócio? Como é megalomaníaco? É uma riqueza incalculável, insustentável. O mundo ele vai tentar vocês para isso. Pode acreditar, ele vai tentar. Gente, eu já trabalhei para uma pessoa que era bilionária. Sabe o que é 1 bilhão? 1 bilhão é muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu contava dinheiro. Eu tinha uma máquina de contar dinheiro. Aí você tinha que separar de 100 em 100. Aí contava, dava 100, ela parava, você fazia o bloquinho. Teve um dia que eu contei uma negociação que ele fez, 15 milhões. Nesse sistema de máquina, levou 7 horas para contar. 15 milhões. Imagina 1 bilhão. Imagina um cara mais bilionário hoje que tem 300 bilhões de dólares. Que dá quase 1 trilhão de reais. Pega para contar esse dinheiro. Gente, eu trabalhei com essa pessoa, ela era muito rica. E acredite, ele fazia negócio com pessoas muito ricas. E nenhuma delas estava satisfeita com a sua riqueza. Prova disso que fazia negócios com ele.
Era um negócio meio diferentes. E não era droga, gente. Não era ilícitos, diferentes. Nada de ilícitos. Diferentes. Tráfico de humanos não é droga. Tráfico de humanos é crime, é diferente. Mas o que eu mais via naquelas pessoas, foi oportunidade do Senhor para trabalhar no meu coração, foi, não importa o quão rico aquelas pessoas fossem. Entrar uma pessoa para fazer o levantamento lá de quanto ela tinha investido, muito rica, pessoa muito rica. Você entrava na sala com ela, começava a conversar. Gente, é uma tristeza demais. A vida da pessoa acabada. Brigando com os filhos, brigando com o marido. Entrando em coisas ilícitas. Gente, pensa, uma pessoa que tem milhões de reais. Não estou falando de milhão, de 100 mil, não. Milhões de reais. Entrando em negócios ilícitos. Para ganhar mais dinheiro. Qual é a necessidade disso, gente? Nenhuma. Mas esse é o princípio de Satanás. Esse é o princípio. Os espinhos, eles são isso. Essa necessidade incontrolável. Gente, eu tenho esse celular aqui, mas eu olho na vitrine, eu preciso de um melhor. Então eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa para conseguir o melhor. iPhone 14 está chegando aí. É o 14? Perdi até a conta já. Chegando aí, gente, pelo amor de Deus, 5 câmeras. Precisamos de um celular com 5 câmeras. Brilha no escuro e tudo mais. O mundo vai tentar te vender essas coisas. Vai tentar te vender, pô, tu tem um carro, vai pôr um automáticozão, 2.0, híbrido. Pô, 120 mil. Se tu trabalhar, tu consegue. E você fica envolvido nessas coisas. Claro, né? A gente precisa do nosso dia a dia, né? A gente precisa viver, né? Também não dá para você não comer, você não ter um carro, vocês têm que ter objetivos, ter uma casa. Mas tem um limite. E o limite é, essas coisas não podem atrapalhar o semear da palavra de Deus em mim. Vocês têm que separar o limite já hoje. Porque a todo momento Satanás vai falar, ó, se você romper esse limite só um pouquinho, trabalhe um pouco mais, faz tal coisinha aqui. Aí você vai ver, isso daqui vai tirar justamente aquele horário, aqueles 30 minutos que é às 18h30, que é o horário que eu tenho mais facilidade. A vida toda eu consegui orar ao Senhor. E Ele vai tentar de tudo para tirar esse horário de você, em troco de alguns trocados. Ah, mas se eu fizer esse negócio aqui, pô, estou ganhando 1.200 agora, vou ganhar 6.000. Nossa, vale muito a pena. Acredito para vocês. Dependendo do sacrifício, não vale. Dependendo do sacrifício, vou ser bem sincero com vocês, não vale. Não vale deixar a palavra de Deus, não vale deixar o conforto do seu coração aberto para a palavra de Deus, em troco de nenhum centavo. Por que isso é importante para vocês? Porque isso atribula o coração de vocês, eu sei que atribula, porque de vez em quando eu tenho que enfrentar isso comigo mesmo, com a minha esposa. Porque são coisas legítimas, são desejos legítimos do nosso dia a dia. Só que nós temos que trabalhar para que isso não atrapalhe, de maneira alguma, a nossa comunhão com o Senhor. Se isso só trazer uma dúvida de que pode atrapalhar, rejeitem. Pode acreditar, se vocês rejeitarem, o Senhor, Ele é fiel para que superabunde muito mais na vida de vocês. Muito mais. As coisas que eu rejeitei, hoje o Senhor me deu muito mais. E as coisas que eu corri atrás, hoje eu sofro consequências até hoje. Entende? As coisas que hoje eu tenho que pagar como uma penitência são as coisas que eu fiz alheios à vontade de Deus. Isso é fatal. E as coisas que eu deixei o Senhor trabalhar, hoje estão dando fruto. Não tem outra história. A parábola do semeador, ela é infalível. Existe uma semeadura e vai dar um fruto. Ou existe uma semeadura
e não vai ter fruto, porque houve um problema. O problema que vai acontecer com vocês é hoje. Satanás vai fazer de tudo para tornar o caminho de vocês um caminho agitado. Colocar pedras no interior de vocês, pecados, preocupações, angústias. Colocar ansiedade no coração de vocês, desejo insaciável pelo dinheiro, pelas coisas materiais. E finalmente, versículo 23, que foi semeado em boa terra, é este que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Finalmente, a boa terra. E eu estava meditando, né, a gente tem muita dúvida, assim, quando a gente vai pensar na liturgia da igreja, né? Fala, nossa, é tudo muito igual, né? Você chega, aí tem uma oração, aí tem 2, 3 hinos, aí tem a palavra, aí tem compartilhar, ou mais uma oração e encerra. A gente sempre tenta mudar, né, as sequências, ou tentar fazer algo novo para dar uma renovada. Mas a verdade é que não tem como fugir muito dessa sequência. Porque eu vi pelo meu coração hoje, eu me provei hoje. Foi um dia muito agitado para mim. Imagina chegar aqui e ministrar direto a palavra. Eu precisava ter um trabalhar na terra, como a Ana falou, né? Um arado, alguma coisa. Os hinos, eles servem para isso, o louvor, ele serve para isso. O louvor, ele trabalha no nosso coração. Ele vai arrancando as pedras, ele vai afofando o caminho. Ele tira as preocupações, você não pensa em mais nada. Você não está louvando ao Senhor e pensando, nossa, eu preciso ganhar mais R$2.000. Não, você só está querendo louvar. Entendeu? E aí e você se conecta de novo, você prepara o seu coração. Aí quando alguém vem aqui e fala uma palavra, aí você está com o caminho livre. Então, esses momentos eles são importantes. Por isso que os cultos, as reuniões, eles são tão importantes. Você pode tentar viver na sua vida uma vida boa com o Senhor. Mas percebem que aqui é algo assim que você deixa essas coisas de lado. Não tem espinho, não tem pedra, não tem caminho agitado. Aí o louvor trabalha no seu coração, aí a palavra entra, aí ela germina. E você fala assim, mas eu ouço, eu venho aqui toda semana, eu sinto isso, mas parece que a minha vida não muda. Calma. A semente está trabalhando. Daqui a alguns anos você vai sentir a diferença. Não vai ser hoje. Daqui 10 anos você vai passar por uma situação e vai falar assim, se não fosse lá atrás, eu não teria conseguido passar. Esse é o trabalhar do Senhor. Então, vamos orar todos os dias para que o nosso coração seja trabalhado, para que nós possamos ser essa boa terra. Para que o nosso dia a dia ele seja repleto de frutos. Para que as nossas experiências de tribulação sejam experiências junto com o Senhor. Para que as coisas que nós nos preocupamos, as coisas que nós desejamos, não sejam para nós mesmos, mas sejam para as coisas do Senhor. E o Senhor ele vai fazer frutificar. A nossa preocupação, a nossa ansiedade, ela só serve para nos atrapalhar. Quando nós confiamos totalmente no Senhor, Ele dá frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Oh, Senhor Jesus, Senhor, guarda o nosso coração. Esse coração é tão enganoso, Senhor. Nós nos preocupamos tanto com nós mesmos, com aquilo que nós vemos. Senhor, guarda cada um de nós. Diante daquilo que nós ouvimos, Senhor, queremos ser essa boa terra. Tira nessa noite todos os nossos espinhos, todas as nossas ansiedades, Senhor. Oh, Senhor Jesus, todos aqueles que estão buscando um trabalho, uma vida digna, Senhor, estudando, com expectativas diante do futuro. Senhor, conforta o coração de cada um deles. Até mesmo em busca de um relacionamento. Senhor Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. Livra-os de toda a preocupação, de toda a ansiedade, Senhor. Senhor, os leva também a se arrepender de todos os pecados ocultos, Senhor, aquilo que limita a experiência diária com Cristo.
Seja com cada um em sua tribulação, Senhor. Que a tribulação seja algo que aproxime cada um de nós a Ti, Senhor. Possamos ter experiências profundas com o Senhor. Senhor, também seja com o nosso dia a dia, Senhor. Tudo aquilo que nós somos fazer durante o nosso dia. Possamos nos aquietar, Senhor. Levar tudo em consideração. Tudo diante das Tuas mãos, Senhor. O Senhor é quem faz todas as coisas em nosso dia a dia. Nos livra, Senhor, desse tormento que é ter um coração distante de Ti, Senhor. Um coração que não recebe a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa germinar em nosso coração. Possa produzir fruto. Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém.